Oi, turma! Vamos à nossa terceira videoaula. Na primeira videoaula, nós vimos os traços da psicopedagogia social. Na nossa segunda videoaula, nós analisamos os problemas sociais mais frequentes nos ambientes em que o psicopedagogo vai atuar. E vamos fazer uma revisão desses problemas sociais. Bullying, aprendizes que são usuários de drogas, violência física ou sexual, problemas psicológicos, vulnerabilidade social, alienação parental, vulnerabilidade emocional, barreiras atitudinais dos profissionais que lidam com esse aprendiz, transtornos patológicos, que no caso são os aprendizes que de fato têm algum tipo de transtorno biológico, onde nós vamos aprender com a classificação internacional de doença, como nós devemos, mediar a situação de aprendizagem com essas crianças ou com esses adolescentes que de fato têm um transtorno patológico, e o psicopedagogo tem um papel fundamental após o diagnóstico dessa criança. Problemas de aprendizagem como descalculia, disgrafia, dislalia. O psicopedagogo ele é um dos profissionais da equipe multidisciplinar que mais vai trabalhar com a criança jogos, e de maneira lúdica ele vai fazer com que a criança se automotive a aprender. E vamos trabalhar também a questão da inclusão digital, porque nós vamos encontrar demais nas escolas a exclusão digital, onde nossos aprendizes muitas vezes não têm acesso a uma metodologia inovadora. Vamos para o próximo tópico. Vamos analisar agora de que forma você, como psicopedagogo, pode atuar nesse ambiente social. Seja qual for o problema social que você detectou naquele espaço de trabalho, o que é que você tem que pensar, o que que você precisa analisar? De que forma eu posso contribuir como profissional nessa situação social? Mediação de conflito, ou seja, como resolver conflitos. Se você for trabalhar em uma escola, se você for trabalhar em um espaço coletivo, em uma empresa, ou qualquer que seja o espaço, vai haver relações interpessoais e intrapessoais. Intrapessoais é o que a pessoa pensa de si mesma, as emoções que ela sente. E interpessoal é a relação dela com as outras pessoas, ou seja, são as emoções que ela tem e que ela usa essas emoções para com as outras pessoas. Então, você como psicopedagogo, você tem a obrigatoriedade de trabalhar essas relações emocionais aonde você estiver. Então, como resolver conflito? Qual é a maneira correta? Se você se depara com dois aprendentes em uma situação em que ambos foram violentos um com o outro, como o psicopedagogo pode agir? Eu separei 3 itens fundamentais: comunicação, negociação e consolidação. E mesmo que você não esteja atuando diretamente com esses aprendizes, você pode instruir que os profissionais daquela instituição trabalhem psicopedagogicamente dessa forma, para que possa chegar a um denominador comum. Então, como o psicopedagogo pode usar a sua comunicação? Escutando sem interrupção o aprendiz, mostrando que compreende o problema, apresentando o ponto de vista e explicando como se sente. Negociação. Pensar junto com seu aprendiz em possíveis soluções. Aceitar a necessidade de estabelecer um compromisso, escolher a melhor solução conjuntamente e colocar tudo em prática. E na questão da consolidação, é preciso avaliar se o aprendiz está conseguindo ou não e compartilhar sentimentos. Aqueles que estão envolvidos no conflito, eles precisam deixar claros um para o outro o que estão se sentindo. Essa é a mediação de conflito que todo psicopedagogo precisa fazer. Ouvir as duas partes, fazer com que elas se interajam e resolver da melhor maneira, onde ambos se aceitem.
Você não pode ser parcial para um lado e não ser para o outro. Um dos desafios da psicopedagogia social é a inteligência emocional das nossas crianças. O desafio do mundo moderno. Nós precisamos estar preparados para lidar com essa demanda emocional. Nossas crianças, elas precisam ter o lado emocional ampliado, elas precisam saber lidar com essas emoções. A criança, ela precisa se frustrar. Os pais precisam dar um não na hora correta e a criança, ao receber esse não, ela vai estar preparada mais tarde para emocionalmente ela colocar isso em prática em tudo aquilo que ela for fazer. Então, a inteligência emocional é o nosso grande desafio de hoje. De que forma eu, como psicopedagoga, eu posso realizar estimulação cognitiva? Mais um termo que nós vamos aprender. Estimulação cognitiva é o estímulo do psicopedagogo para fazer com que aquele aprendiz ele supere as barreiras e ele consiga evoluir. Então, o que é que você tem que passar para os pais que circundam aquela criança? O que a criança precisa para se desenvolver emocionalmente? Relacionamento familiar, habilidades de autocuidado, convívio social, uma boa educação, uma boa saúde, identidade, a criança se auto-reconhecer e gostar de si mesma, autonomia, que eu considero como uma das habilidades mais importantes da nossa parte emocional, porque uma criança que tem autonomia para resolver seus problemas é uma criança que vai longe, e desenvolvimento emocional. Nós vamos agora trabalhar o perfil do psicopedagogo social, o que ele precisa trabalhar. Empatia é a primeira característica do pedagogo social. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. O psicopedagogo, ele precisa pensar, se fosse eu, como eu me sentiria? Como esse aprendiz se sente sendo excluído? Como esse aprendiz se sente ao não ter ferramentas que contribuam para o seu sucesso escolar, para a sua aprendizagem? Saber se colocar no lugar do outro. A empatia é o princípio básico do psicopedagogo. Próximo tópico do psicopedagogo social, ética. Muito cuidado com o sigilo. Como nós vamos trabalhar em espaços sociais, nós precisamos ter sigilo com o nome dos aprendizes e com as situações em que nós vamos verificar, com os testes que não podem ser compartilhados em hipótese alguma, com todas as situações que cercam o nosso aprendiz, seja num ambiente terapêutico ou de maneira preventiva na escola ou em outro espaço, certo? A ética ela é fundamental. Podemos dizer que essa é uma qualidade necessária para todos que desejam seguir na psicopedagogia. Ética, sigilo, não falar mal do seu colega psicopedagogo, não criticar o profissional, o psicólogo, não criticar outros profissionais que fizeram parte do diagnóstico. Agora sim, eu já passei por uma situação de um diagnóstico não concordar com o diagnóstico. Então, como foi que eu orientei a mãe? Receba um outro olhar de um outro profissional para que a gente possa realmente ter a certeza se seu filho tem ou não um problema, um transtorno de aprendizagem. E, de fato, eu estava certa. Como ela chegou a me ouvir, ela ouviu duas opiniões e, posteriormente, nós descobrimos que a criança tinha descalculia. Próximo tópico, comunicação. O psicopedagogo social, ele precisa saber se comunicar. Ele precisa aprender a dar palestras, ele precisa aprender a se comunicar com a linguagem jovem, a brincar, a utilizar o lúdico como ferramenta. Ele precisa ter essa facilidade de comunicação. Saber ouvir. Outro tópico indispensável para o psicopedagogo social. Se saber se comunicar é essencial, saber ouvir faz parte da nossa postura.
principalmente a postura terapêutica. Ao receber o aprendiz, você precisa ouvir, ouvir e ouvir, para que depois você possa elaborar o seu plano de intervenção. Equilíbrio emocional. Se você, enquanto psicopedagogo, não souber lidar com situações complexas do seu dia a dia, você não vai exercitar o que a psicopedagogia de fato nos ensina. Nós precisamos ter a inteligência emocional, que é saber lidar com o meu problema e com o problema do outro. Isso é indispensável para o psicopedagogo social. É uma característica fundamental que nós precisamos ter. Esse equilíbrio emocional vai fazer a diferença. Compromisso. Nessa profissão, você vai lidar com situações complexas que vão exigir um compromisso sério. Se você está apoiando uma família, se você está atendendo uma família e você começou primeira sessão, segunda sessão e na terceira sessão você já vai desistir, isso se chama falta de compromisso. O psicopedagogo, ao adquirir um caso clínico, ele precisa resolver esse caso clínico com sessões do início até o final. Nós precisamos ter comprometimento. Se eu me comprometi em dar uma palestra na instituição tal sobre bullying, eu tenho que assumir esse compromisso. E eu posso dizer para vocês que são as experiências que vão nos edificando. São essas experiências com essas diversas situações sociais em que a gente vai aprendendo a lidar. Então, para fechar, nós temos as competências socioemocionais. Essas competências elas foram elaboradas depois de estudos de diversos teóricos, baseando-se na teoria de Henri Wallon e Vygotsky e Piaget, que são teoricistas que defendem que nós aprendemos com o outro, nós aprendemos na interação com o meio, com a estimulação. E Henri Wallon, ele vem nos dizer que o lado emocional, ele contribui para a aprendizagem. Por isso, gente, que nós podemos comprovar para um professor que se o aluno não gostar dele, como consequência, o aluno ele não vai se dar bem naquela determinada disciplina. É 50% de chance de que o aluno ele não compreenda aquele conteúdo, porque as emoções contribuem para a aprendizagem. Nós temos aqui a autorregulação, autorreconhecimento, habilidades de relacionamento, conhecimento social, decisões responsáveis. A nossa criança, o nosso adolescente, ele precisa estar preparado para ter autonomia, para ter autocuidado, autoconfiança, ser altruísta, que é se preocupar com o outro no meio social. Ele precisa ter resiliência. O momento em que nós estamos vivendo é propício ao trabalho dos pais com a prática da resiliência. Nossas crianças, elas precisam entender que nós estamos vivendo uma fase difícil de pandemia, mas que nós vamos superar. Eu vou finalizar a videoaula citando o seguinte para vocês. Cada criança tem necessidades de aprendizagens diferentes em momentos diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado. Escrevam todas as dúvidas para que a gente possa, na nossa videoconferência, tirar todas essas dúvidas de vocês. Um abraço a todos!